Convidamos agora o professor Raimundo Edson Botelho para coordenar a conferência de abertura, projeto político-pedagógico das licenciaturas em Educação do Campo, perspectivas e desafios da conjuntura atual, ministradas pelas professoras Mônica Castagna Molina, da Universidade de Brasília, e pela professora Maria de Fátima Martins, da Universidade de Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas. Esse boa tarde está muito fraco. Gostaria de saudar a todos, todas as delegações, todos os estados, professores, estudantes. Parabenizar o pessoal pela mística de abertura. Agradecer à comissão organizadora deste evento, em nome da professora Diana Diniz, da professora Cacilda, que fizeram todo o esforço para que este evento ocorresse. Nesse sentido, nós, com extrema satisfação, que estamos reunidos hoje para realizar a conferência de abertura do 7º Seminário Nacional das Licenciaturas em Educação do Campo, que apresenta a temática Projeto Político-Pedagógico das Licenciaturas em Educação do Campo, Perspectivas e Desafios da Conjuntura Atual. E para debater conosco, nós chamaremos agora a professora doutora Mônica Castanha Molina. Professora Mônica, que é professora adjunta da Universidade de Brasília, da UNB. Professora tem doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela UNB e pós-doutorado em Educação pela Unicamp. Professora da Licenciatura em Educação do Campo e do Programa de Pós-Graduação em Educação, onde coordena a linha de pesquisa Educação Ambiental e Educação do Campo desde 2013. Coordenou o Pronera e o Programa Residência Agrária. Participou da primeira pesquisa nacional da reforma agrária em 2003 a 2004, primeiro Pinera, e coordenou a segunda pesquisa nacional da reforma agrária, segundo Pinera, financiada pelo IPEA em 2013 e 2015, coordenou a pesquisa A Educação Superior no Brasil, no período de 2000 a 2006, cuja temática é intitulada Uma Análise Interdisciplinar das Políticas para o Desenvolvimento do Campo Brasileiro, Formação Docente e a Expansão do Ensino Superior na coordenação do Sub-7, Educação Superior do Campo pelo projeto Observatório da Educação do Campo, da CAPES. Tem experiência na área da educação com ênfase em Sociologia da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação do Campo, Formação de Educadores, Políticas Públicas, Reforma Agrária e Desenvolvimento Sustentável. Também chamamos para compor a mesa a professora doutora Maria de Fátima Almeida Martins, professora Fátima, que é professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais, atuou como coordenadora do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Minas Gerais no período de 2010 a 2014. Atualmente participa da vice-coordenação na gestão 2015-2017. Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Geografia Humana pela Universidade Federal de São Paulo, USP. Tem experiência na área de Geografia com ênfase em Geografia Urbana e Ensino de Geografia, atuando principalmente nos seguintes temas: Geografia, Ensino de Geografia, Educação do Campo, Cidade e Educação. Coordenou o programa Livro Didático
Didático do Campo, PNLD, Campo 2013-2016. Também chamamos para compor a mesa agora a representante estudantil, a discente Amarilza, da Universidade Federal de Viçosa. Só para... nós teremos... só para lembrarmos que a mesa de abertura ela não será seguida de debate. E aí, nós também, dado o adiantado da hora, nós, cada componente da banca terá em torno de 20 minutos, 20 a 25 minutos, né, para fazer a exposição da sua fala. Então, nesse sentido, nós poderemos passar a palavra agora à professora Mônica Molina, né, que fará a abertura dos trabalhos da mesa. Uricuri madurou e é sinal que Arapuá já fez mel. Catingueira fulorou lá no sertão, vai cair chuva granel. Arapuá esperando Uricuri amadurecer. Catingueira florando, sertanejo esperando chover. Lá no sertão quase ninguém tem estudo. Um outro que lá aprendeu ler, mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor, e antecipar o que vai acontecer. Catingueira fulora faz chover, andorinha voou, vai ter verão. Gavião se cantar é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A cauã se cantar perto de casa, é a dor, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa alegria, mas também com uma sensação de imensa responsabilidade que nós participamos desse 7º Seminário Nacional das Licenciaturas em Educação do Campo. E pensando num dos principais desafios, num dos principais princípios da educação do campo, que é buscar a articulação teoria e prática na formação docente, eu gostaria muito de iniciar a nossa mesa, o nosso diálogo, fazendo 3 breves registros que me parecem fundamentais porque são completamente ligados ao tema dessa própria mesa, né, que é pensar o projeto político-pedagógico da educação do campo, as perspectivas e os desafios na conjuntura atual, porque são 3 registros que trazem exatamente isso. O primeiro deles é dizer que a realização desse 7º Seminário Nacional das Licenciaturas, ele materializa os fundamentos da educação do campo, ele materializa os princípios da educação do campo. E nós só estamos aqui
porque houve um imenso trabalho coletivo, um espírito de generosidade, de dedicação, de abdicação praticamente da vida pessoal durante 2 meses, de um enorme coletivo aqui do Estado, porque esse encontro, é muito importante que todos saibam que esse encontro foi organizado em 2 meses. Há somente 2 meses nós tivemos exatamente aqui nesse auditório e viemos conversar aqui com a equipe local da Universidade Federal do Maranhão. Tivemos o privilégio, a reitora nos recebeu, e nós viemos aqui enquanto Fórum Nacional de Educação do Campo, e viemos trazer aqui para o pessoal desse estado, então para os docentes dessa universidade, do IFMA, para o Movimento Sem Terra, para a SEDUC, um desafio que o Fórum Nacional de Educação do Campo havia deliberado em setembro, a partir de uma reflexão que nós havíamos feito, né, Fátima, lá em Minas Gerais, no encontro de formação dos docentes das licenciaturas em Educação do Campo, de quanto o golpe estava atingindo fortemente as licenciaturas em Educação do Campo. Nós vimos isso nesse encontro lá em Minas e ficamos extremamente preocupados e inquietos com a repercussão que o golpe estava tendo na perspectiva de fazer com que as universidades achassem que os cursos de licenciatura em Educação do Campo iam acabar. Levamos essa preocupação para o Fórum Nacional de Educação do Campo, que ocorreu em setembro, e no Fórum Nacional de Educação do Campo, então, houve a deliberação de que era imprescindível, ainda que contra tudo e contra todos, que neste ano de 2017 nós realizássemos um seminário nacional das licenciaturas em Educação do Campo, e no FONEC nós conversamos e avaliamos a conjuntura e pensamos que o fundamental era que acontecesse aqui no Maranhão, pelo compromisso do Estado com o projeto popular, pela perspectiva de manter a classe trabalhadora no poder, e viemos aqui com essa tarefa em nome do Fórum Nacional de Educação do Campo e sentamos com os docentes dessa universidade e fizemos essa proposta, esse desafio, e esses docentes agarraram esse desafio e em 60 dias foram capazes de fazer toda uma mobilização. Quem trabalha em órgãos públicos sabe o que significa enfrentar a burocracia, enfrentar os dezenas de processos que nós temos para poder fazer as coisas acontecerem, e esses docentes, em nome da militância da Educação do Campo, fizeram isso acontecer. Então eu queria pedir uma imensa salva de palmas para esse coletivo dessa universidade, e do IFMA, e do Movimento Sem Terra, e da SEDUC, e da SECADI, porque isso é a Educação do Campo. É o espírito de sacrifício, é o compromisso coletivo, é a militância, é acreditar que é possível transformar a realidade, né? Nós começamos a Educação do Campo há 20 anos atrás, falando um pensamento que nós repetíamos muitas vezes, dizendo: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E ninguém acreditava que era possível organizar um seminário nacional em 2 meses, nós estamos aqui. Então, que cada um de nós, que cada discente que está aqui, que cada docente que está aqui, que nós aproveitemos ao máximo esses 3 dias, que nós façamos desses 3 dias um semestre, porque nós precisamos muito desse encontro nesse momento. Ele é fundamental para a nossa luta de manutenção das políticas públicas de educação do campo, de manutenção das licenciaturas em educação do campo, como um dos principais programas de desenvolvimento do território rural brasileiro, não só de formação de educadores. Então, que cada um de nós, que nós aproveitemos ao máximo cada segundo que nós tivermos aqui juntos. O segundo registro que eu queria fazer, porque também materializa um princípio fundamental da educação do campo, que é a articulação teoria e prática, e que tem tudo a ver com o tema dessa mesa, perspectivas e desafios da conjuntura atual, diz respeito a como nós iniciamos este seminário. E nós, eu digo com toda a certeza, com toda a coragem, que nós iniciamos este seminário também com o espírito da educação do campo. Nós iniciamos esse seminário hoje em luta, no espaço público, reivindicando os nossos direitos, falando para os poderosos que nós não recuaremos. E não existiria forma melhor de enfrentarmos a conjuntura, de pensarmos quais são as perspectivas atuais, que não nos organizando e estando em marcha e em luta, numa coisa muito linda e muito rara de ver na universidade pública, que são os docentes junto com os estudantes no espaço público, no trancamento da rodovia, enfrentando o governo, enfrentando o Estado golpista, dizendo que nós estamos lutando por direitos e que nós não recuaremos. E o terceiro registro que eu gostaria de fazer é que não existe educação do campo sem mística. A mística é a alma da educação do campo, porque ela traz muitos dos nossos princípios formativos.
A mística traz a luta, traz a história, traz a cultura. A mística não acontece sem o trabalho coletivo. E a mística propõe a formação humana integral. Ela não trabalha só com o cognitivo, ela trabalha com as nossas sensações. Ela faz o que nós propomos na educação do campo, que é uma formação humana omnilateral, que é formar todos os sentidos e desenvolver todos os potenciais do ser humano. E a mística que nós tivemos hoje foi de uma beleza indescritível. Eu concordo totalmente com a reitora, penso que nenhum de nós a esquecerá, porque ela falou aos nossos corações, porque ela trouxe a história, ela trouxe a luta, ela trouxe a cultura, enfim, ela materializou o que a educação do campo propõe, né? Então, queria fazer esses 3 registros e dizer que, sem dúvida, esse é um grande evento, né? Esse evento já se inscreve na história da educação do campo, porque eu tive a honra e o privilégio de participar dos 7 seminários, e esse, sem dúvida, acontece num contexto extremamente diferente, né? Nós realizamos os outros seminários, os outros 5, num contexto de muito apoio, de muito avanço, num tempo histórico em que havia uma perspectiva de transformação da sociedade brasileira. O 6º seminário nós fizemos o ano passado, puxado pelo Fórum Nacional de Educação do Campo, sem o governo, porque nós havíamos recém saído do golpe, e nós decidimos, enquanto Fórum Nacional de Educação, que era fundamental que nós nos organizássemos, que as universidades estivessem juntas, sem o governo federal naquele momento, para que nós avaliássemos a conjuntura, pensássemos as estratégias, e com o avançar, né, do desenvolvimento e das ações, e coletivamente, como eu disse há pouco, através do Fórum Nacional de Educação do Campo, decidimos então que era muito importante fazer esse seminário nacional com todas as parcerias, com todos presentes, exatamente para reafirmar que essa política pública não vai acabar. Que ainda que o governo golpista pense que cortando os recursos públicos ele extinguirá essa política pública, isso não vai acontecer. Porque a licenciatura em Educação do Campo, ela está enraizada no nosso país. Ela está enraizada na luta dos movimentos sociais, ela está enraizada com um passo histórico que nós demos, que foi a conquista dessas vagas dos 600 docentes nas universidades públicas para trabalharem com a educação do campo. Então, nós temos uma tarefa aqui coletiva nesse seminário de mostrar essa força, de mostrar a potencialidade, a capacidade de, com todas essas dificuldades, com esses cortes imensos de recursos, de ainda assim nós nos reunirmos, nós estarmos juntos aqui, reafirmando a importância desse projeto político-pedagógico, não só para a formação de educadores, mas, como eu disse anteriormente, para o desenvolvimento do campo brasileiro. E com esses 3 registros, então, nós já entramos num dos temas dessa mesa, que é pensar um pouco, o tema dela, né, os elementos do projeto político-pedagógico da licenciatura em Educação do Campo e os desafios e as perspectivas da conjuntura atual. E para que nós possamos trazer aqui alguns elementos desse projeto político-pedagógico, ele é muito denso, a gente não vai falar todos os elementos dele, a gente vai trazer alguns elementos só em função do tempo que nós temos e também porque um dos seus elementos, que é a formação por área, vai ser abordado na outra mesa. Nós elegemos 4 ou 5 pontos para tentarmos socializar aqui coletivamente, para que nós possamos ir tentando construir um consenso do que é mesmo que nós estamos falando quando nós nos referimos a um projeto político-pedagógico de formação de educadores do campo. A serviço de quem está esse projeto? Que concepção de educação orienta esse projeto? Que perfil de educador nós queremos formar nas licenciaturas em Educação do Campo? Para construir que projeto de sociedade? Para construir que projeto de escola, né? Porque sempre que nós falamos de educação, é fundamental que nós nos coloquemos essas questões. Educar para quem? Para que tipo de homem? Para que projeto de sociedade? E na licenciatura em Educação do Campo, um dos elementos fundamentais do seu projeto formativo, exatamente como a gente dizia anteriormente, com essa perspectiva da formação humana omnilateral, é formar para uma sociedade onde todos sejam iguais. É formar para uma sociedade onde os homens não vivam uns do trabalho dos outros, mas que todos trabalhem.
para formar para uma sociedade de trabalhadores e não na lógica da sociedade capitalista, que tem como a sua regra básica a exploração da força de trabalho de uns homens sobre outros, que tem como essência do seu processo, da sua lógica de organização, a base do capitalismo, que é a acumulação, que é a produção de mais-valia a partir da extração do sobretrabalho dos outros, como nós vimos aqui na mística tão bem representado na história do navio negreiro, e uma história que se mantém, como a mística dizia, né, o navio negreiro de ontem é o navio negreiro de hoje. E é em oposição a esse projeto de sociedade que nós queremos formar educadores. É discutindo com todos os seres humanos a ideia de que todos somos iguais, de que todos temos o mesmo valor e de que todos, portanto, devem trabalhar para suprir as suas necessidades básicas, é que nós pensamos um projeto político-pedagógico de formação de educadores. E se nós estamos falando aqui de superar as lógicas regentes da sociedade capitalista, nós estamos falando no campo de superar as lógicas que regem hegemonicamente o projeto de agricultura no nosso país, que é representado hoje pelo agronegócio. O projeto político-pedagógico da licenciatura em Educação do Campo, a gente não pode esquecer disso em nenhum momento, ele está absoluta e profundamente vinculada à história da educação do campo no nosso país. A licenciatura em Educação do Campo, ela está fazendo 10 anos, mas ela integra a história da educação do campo no nosso país, que o ano que vem completa 20 anos, né? Nós começamos em 98 as lutas da educação do campo, com a primeira conferência nacional, com o Pronera, com a construção de várias políticas públicas, até conseguirmos em 2007 construir a licenciatura em Educação do Campo. E, portanto, o seu projeto político-pedagógico, ele só tem sentido. O projeto político-pedagógico da licenciatura em Educação do Campo, ele só tem sentido se ele mantiver a fidelidade de origem à educação do campo, que é exatamente contribuir para construir um projeto camponês de agricultura, né? É construir, é materializar o projeto político-pedagógico da licenciatura em Educação do Campo. Ele está profundamente articulado, imbricado com a disputa de modelos de desenvolvimento vigentes hoje na sociedade brasileira, entre o modelo representado pelo agronegócio e o modelo da agricultura representado pela agricultura familiar camponesa. Então, nós estamos falando aqui de um projeto político-pedagógico que tem uma intencionalidade, que é contribuir para formar educadores que atuem nas escolas do campo, fazendo com que essas escolas do campo sejam capazes de contribuir com a territorialização da agricultura familiar camponesa. Então, de que campo que nós estamos falando? De um campo onde há vida, onde há igualdade, onde há produção de alimentos saudáveis, onde há agroecologia, onde há a permanência dos sujeitos camponeses e a produção de cultura. Nós não estamos falando aqui de um campo que é o campo do agronegócio, que na sociologia rural nós chamamos de uma ruralidade de espaços vazios, de um campo sem gente, de um campo sem sujeitos. E, portanto, de um campo sem gente e sem sujeitos que prescinde dos educadores do campo, porque não tem escolas no campo do agronegócio, porque não tem sujeitos, porque a lógica de acumulação de capital do agronegócio é exatamente a maximização profunda da monocultura, da utilização de agrotóxicos, da devastação ambiental, né? Pensa qual a imagem primeira que vem na nossa cabeça quando a gente pensa no agronegócio. Não é uma imensa monocultura? Não é um campo sem diversidade de sujeitos, sem diversidade de produção, sem diversidade de culturas da própria natureza? Não estou falando só da cultura humana, né? Estou falando dos policultivos. Esse campo não precisa da educação do campo, não precisa de escolas nem de educadores. E esse campo é o campo da morte, não é o campo que pensa a produção da vida em abundância para todos, né? E especialmente nesse estado, né? nessa região onde o Mato Piba tem se implantado com muita força, e em toda a sociedade brasileira hoje, parte do golpe, parte grande do golpe é dada, né, pelos donos do agronegócio, pelas grandes empresas multinacionais, porque isso é uma questão muito importante da gente pensar e da gente refletir. O nosso inimigo hoje não é mais aquele latifundiário antigo de botas com um cinturão, não. Nós estamos falando aqui de grandes conglomerados internacionais, da mudança fundamental que houve na agricultura nos últimos 20 anos, a partir da transformação dos alimentos em commodity com preço na bolsa de valores. Isso mudou totalmente a correlação de forças, mudou totalmente a luta de classes no campo.
E isso é fundamental, que cada educador, que cada estudante, a gente não pode estar na licenciatura em Educação do Campo sem entender o significado dessa imensa mudança, dessa transformação da lógica de acumulação de capital no campo, que tem rebatimentos profundos na vida dos sujeitos camponeses que nós queremos educar. Porque essa lógica hegemônica do agronegócio, que cada dia mais, com mais intensidade, com mais violência, com mais barbárie, desterritorializa os sujeitos camponeses, arranca os sujeitos camponeses do seu território, porque ela precisa dos territórios livres, sem sujeitos, para implementar essa lógica da agricultura como mercadoria, do alimento como mercadoria. Não importa a vida que está naquele território, não importa comunidades que estão há 100, 200 anos garantindo a produção material da vida a partir do trabalho na terra, da extração na natureza. Isso não importa, porque eles não pensam o campo como um espaço de vida. É agronegócio, não é agricultura, como nós falamos aqui. Nós estamos falando do campo como vida, como espaço de reprodução de relações sociais, de cuidado da vida, de cuidado da natureza, da manutenção da vida para todos, não só dos que vão acumular capital. Então, como um projeto político-pedagógico de formação de educadores pode trabalhar com esses elementos? Como nós podemos pensar em formar educadores, informar vocês, olha para esse público, olha quem são os sujeitos que estão aqui, olha os sujeitos que estavam hoje na marcha, olha quem são os estudantes que nós recebemos hoje na universidade pública, na educação superior, para serem educadores das escolas do campo. Como nós podemos conceber um projeto político-pedagógico capaz de contribuir com a formação desses sujeitos que estão vindo deste campo, para que eles façam a formação da nossa juventude, da juventude do ensino médio que eles vão ensinar, para que essa juventude que está vivendo esse intenso processo de desterritorialização possa compreender criticamente a sua realidade, possa se organizar e intervir sobre essa realidade no sentido de transformá-la. Olha o tamanho do desafio que nós, docentes das universidades públicas, que nos desafiamos a, junto com os trabalhadores, pensar uma licenciatura em educação do campo temos. E por isso nós, então na época, no grupo de trabalho que concebeu a licenciatura, nós pensamos um projeto político-pedagógico com alguns elementos centrais para tentar formar educadores capazes desse enorme salto que nós queremos. Educadores que sejam capazes de transformar as escolas rurais que nós temos hoje no nosso país em escolas do campo. As escolas do campo, que nós entendemos, que é um conceito novo que não existia 20 anos atrás, que foi construído na luta do movimento da educação do campo, que existe hoje, inclusive, nos marcos legais, existe a categoria Escola do Campo, nas diretrizes operacionais da educação básica de 2002, no decreto 7352 de 2010, que institui a Política Nacional de Educação do Campo, existe essa categoria. Nós criamos, a partir da luta coletiva, das práticas desenvolvidas no Brasil inteiro, uma nova concepção de escola, que é a escola do campo, que é muito diferente da escola rural. E a escola do campo, ela tem um compromisso profundo com as comunidades do território onde ela está localizada. É uma escola que tem como preocupação exatamente pensar que estratégias, que práticas pedagógicas ela pode ter para socializar o conhecimento com esses educandos, que faça com que esses educandos compreendam a sua realidade, compreendam criticamente e sejam capazes de se organizar e se intervir e transformar essa realidade. Para isso, nós pensamos um projeto político-pedagógico com 3 elementos centrais e indissociáveis, e eles devem acontecer durante toda a formação. Então, quais são esses elementos? Primeiro, a ideia da formação por área de conhecimento, da gestão de processos educativos escolares e da gestão de processos educativos comunitários. E por que nós pensamos isso? Por que nós consideramos e nós entendemos que esses 3 elementos são tão importantes na formação desse educador que nós queremos, de um educador que vai ter as condições de, na sua prática docente, transformar uma escola rural numa escola do campo? Primeiro, porque essa ideia da formação por área, eu vou
discutir pouco sobre isso, porque tem uma mesa só sobre ela, mas ela é um elemento central dessa concepção da formação da licenciatura em Educação do Campo. Essa é uma das grandes novidades teórico-epistemológicas que nós vimos materializando muito fortemente nesses 10 anos da licenciatura em Educação do Campo, e ela tem um imenso potencial, que é exatamente ser uma estratégia de formação docente que tem como preocupação desenvolver práticas pedagógicas, desenvolver práticas didáticas com os seus estudantes, que façam com que eles, no seu espaço de atuação na escola do campo, sejam capazes de, ao socializar os conhecimentos com os seus estudantes, então os conhecimentos de física, de química, de biologia, sejam capazes, estou trazendo isso como exemplo, mas estou falando de todas as áreas do conhecimento, das artes, da literatura, da linguagem, enfim, mas que os docentes sejam capazes de fazer com que esses educadores que estão em formação percebam de que maneira esses conhecimentos estão integrados na realidade, porque esse processo de formação tradicional, esse processo de formação que nós somos herdeiros dessa lógica da escola capitalista, que fragmenta o conhecimento, que oferece pequenas porções para os estudantes totalmente separadas, né? Sem relacionar de uma maneira, sem ter uma ordem cronológica, sem ter uma articulação, sem ter uma vinculação com a vida, com a realidade desses conhecimentos científicos, faz com que os estudantes tenham uma imensa dificuldade de perceber qual é a utilidade desses conhecimentos, como é que eles relacionam esses conhecimentos com a leitura da vida real. Quantas vezes nós que somos educadores ouvimos essa expressão, né, me desmintam aqui os docentes, professor, mas o que eu vou fazer com isso? Para que serve esse conhecimento, não é? Nós ouvimos isso centenas e dezenas e milhares de vezes na lógica do ensino tradicional. A perspectiva da formação por área de superar a fragmentação do conhecimento, de desenvolver uma prática docente onde os conhecimentos científicos que estão na vida real, então a compreensão de problemas concretos que os sujeitos camponeses têm que enfrentar e que demandam os conhecimentos das áreas de conhecimento, sejam socializados por esses docentes a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma outra lógica para a elaboração dos planos de ensino, aonde os conteúdos científicos que esses docentes vão ensinar no ensino médio, né, que é o nosso dever e a nossa obrigação, socializar com esses educadores os conhecimentos científicos que eles devem socializar com os jovens camponeses nas escolas onde eles vão atuar, façam sentido para esses estudantes, sejam úteis para que eles compreendam a sua realidade. Então a ideia da formação por área, que é um elemento central da licenciatura em Educação do Campo, está ligado a esse enorme desafio que é a formação docente capaz de pensar a totalidade dos processos sociais, de integrar os processos econômicos, sociais, culturais, ambientais, que estão na realidade com o auxílio dos conhecimentos científicos historicamente acumulados. E essa é uma das grandes contribuições que a formação por área pode trazer. Nós temos visto resultados belíssimos dessa formação na nossa própria universidade, na UNB. Nesses 10 anos nós já produzimos nesses 10 anos 12 dissertações e 6 teses sobre as licenciaturas que vêm acompanhando esse processo, e embora ele seja extremamente difícil, ele tem uma enorme potencialidade. E está na nossa mão, está na mão dos docentes das licenciaturas assumirem esse enorme desafio epistemológico, que é pensar outras estratégias de ensino, pensar como a gente pode superar essa lógica hegemônica de achar que a única forma de socialização de conteúdo que nós temos é essa. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que nós estamos abolindo o conhecimento disciplinar. Em muitos momentos ele é necessário, em muitos momentos ele é importante, mas nós estamos dizendo que é necessário, se nós queremos de fato que as escolas rurais se transformem em escolas do campo, que elas sejam capazes de contribuir com os sujeitos camponeses no enfrentamento dos processos, dos intensos processos de desterritorialização que eles vivem, nós temos que construir outras práticas para o trabalho docente. Práticas coletivas, e esse é um outro requisito fundamental da formação por área e da atuação por área nas escolas do campo, porque não existe o trabalho interdisciplinar sem o trabalho coletivo, e o trabalho coletivo é um dos princípios fundamentais da educação do campo, mas também é uma estratégia fundamental de ligar o conhecimento à realidade. E é isso que nós queremos, por isso que nós trabalhamos tanto com o PSTRAC, né? Por isso que nós trabalhamos com as pedagogias socialistas, porque nós queremos pensar uma prática pedagógica onde a escola esteja ligada com a vida, onde a escola dialogue todo o tempo com os desafios da produção material da vida que os sujeitos camponeses têm.
e não uma escola de costas para a vida, como é a nossa escola, né? Não uma escola como a gente usa tanto, né, e ouve essa expressão, uma cela de aula, né? Não uma sala, uma cela de aula. Mas nós queremos uma escola onde os conteúdos, onde a ligação da escola se dá o tempo todo com o que acontece na vida, com os processos de produção nos quais aqueles sujeitos camponeses que nós queremos formar estão inseridos. E aí vem o outro elemento fundamental do nosso projeto político-pedagógico, que é a formação para a gestão dos processos educativos comunitários e para a gestão dos processos educativos escolares. Por quê? É fundamental que durante os 4 anos que esses estudantes das licenciaturas em Educação do Campo passam conosco na universidade, eles sejam capazes, eles sejam dotados dos requisitos necessários para que eles possam aprender como é que eles produzem essa ligação da escola com a vida. Como é que eles são capazes de trazer a comunidade do quilombo, do assentamento, da área de agricultura familiar tradicional, dos ribeirinhos, das quebradeiras de coco para dentro da escola. Porque essa escola só vai ser capaz de contribuir com as imensas transformações que acontecem hoje no território camponense se a comunidade estiver dentro da escola, e se a escola estiver muito vinculada com a comunidade. E para isso é tão importante, então, todos esses movimentos, todos esses tempos educativos que nós temos na licenciatura, de nos tempos comunidade, os estudantes desenvolverem ações, né, como a gente chama ação inserção orientada na comunidade. Os alunos irem desenvolvendo uma série de ações junto ao território onde eles vivem. Mas mais do que isso, né, também as ações de inserção orientada na escola. Então, esses 2 elementos que a gente chama, escreve muito sobre eles nos vários textos que nós temos, a inserção orientada na escola e a inserção orientada na comunidade, são os elementos do projeto político-pedagógico que vão oportunizar que os estudantes que estão na licenciatura vivenciem esses processos, não só de socialização do conhecimento científico, mas do aprendizado, da relação, do processo de organização comunitária, de liderança, de fato atuar como um lutador e um construtor do futuro, como diria Pistrac. Por isso que é tão importante que nós façamos muitas lutas para manter, dentro dos tempos educativos das licenciaturas em Educação do Campo, os tempos da auto-organização dos estudantes. Porque são nesses espaços da licenciatura onde os estudantes têm que protagonizar diferentes momentos de auto-organização que são construídos os aprendizados que vão ser requeridos para a luta coletiva que se vai fazer na comunidade. Porque a nossa escola, a escola tradicional, a escola capitalista, nos ensina a quê? Né? Como diz o professor Freitas, a escola tradicional foi inspirada em 2 instituições, no exército e na igreja. E a escola tradicional, pensa na escola que a gente passou, né? Pensa como é que foi a sua trajetória escolar. A escola que a gente vivenciou, ela quer formar um rebanho disciplinado. Ela quer formar sujeitos que não pensam, que não participam, que não questionam, que não se colocam, né? Que a gente sai da escola todo tímido, a gente aprende muitas coisas na escola além do conteúdo. A gente aprende as relações sociais que a escola ensina. E nós queremos e devemos, nos tempos educativos da licenciatura em Educação do Campo, especialmente no tempo universidade, propiciar espaços para que os estudantes vivam exatamente o que é se formar como um lutador e um construtor do futuro. Por isso que eu comecei a minha fala falando que foi tão importante hoje a gente participar da luta. A gente só se forma lutador lutando, não é só estudando. Sem teoria revolucionária não tem prática revolucionária, mas a prática revolucionária ela é fundamental para nos constituir como sujeitos capazes de transformar a realidade. E a licenciatura em Educação do Campo, no seu projeto político-pedagógico, ela deve ter esses tempos educativos, ela deve garantir que os estudantes possam vivenciar diferentes processos que vão fazendo com que eles experienciem na prática o que é protagonizar processos de luta e de organização. Mas além desses 3 elementos que são indissociáveis, então o tempo todo nós temos que pensar como, tanto na área de habilitação da ciência da natureza e da matemática, como na artes, na literatura e na linguagem, como nas ciências agrárias, que processos de formação nós estamos fazendo que articulam a formação por área, a gestão de processos educativos escolares, a gestão de processos educativos comunitários, com um outro elemento imprescindível da licenciatura, que é a alternância. E a alternância, gente, ela está na essência, ela está no coração da Educação do Campo. Por quê? Exatamente porque a ideia é que não é só o
o fato, né, de garantir que os estudantes do campo possam estar na universidade sem se desvincular do seu território, que os professores, principalmente, que já atuam nas escolas, possam permanecer no tempo universidade sem deixar de ser docente, mas ela tem um caráter fundamental, que é a ideia de alternar os tempos e os espaços educativos, é exatamente transformar os próprios processos de produção de conhecimento, é fazer com que as questões do território, é fazer com que as contradições e as tensões presentes em cada um dos territórios nos quais os sujeitos camponeses que nós queremos educar vivem, se incorporem nos processos de ensino-aprendizagem, que eles desencadeiem mudanças nos processos de produção de conhecimento. E para isso é fundamental que a alternância se dê não só entre os discentes, mas entre os docentes também. Por que nós lutamos tanto, né, Fátima, para ter os professores concursados para a licenciatura em Educação do Campo? Para os professores poderem ter tempo de estar no campo, porque como era antes dos nossos cursos do Pronera, que os professores trabalhavam no Pronera, mas eram, né, como militância, como favor, e estavam em vários outros cursos, você não podia estar dando uma disciplina regular na universidade e ficar uma semana fazendo TC, né? A ideia dos docentes estarem especificamente para a licenciatura em Educação do Campo foi muito vinculada a essa compreensão de que é fundamental também a presença da universidade nos trabalhos com os estudantes no tempo comunidade de diferentes formas, com seminários envolvendo várias outras escolas, fazendo discussões com a comunidade, desenvolvendo diferentes tipos de projeto de pesquisa que articulem pesquisa, ensino e extensão, enfim, que a mudança se dê no próprio processo de produção de conhecimento. E para isso a alternância é um dos elementos, então, fundamentais da licenciatura em Educação do Campo. E a gente poderia trazer aqui vários outros pontos, mas eu queria deixar pelo menos 10 minutos, né, que eu ainda tenho para falar dos desafios, considerando o que esse projeto político-pedagógico, então, como é que esse projeto político-pedagógico da licenciatura pode nos ajudar a enfrentar agora esse tempo histórico tão terrível que nós estamos vivendo, de tantos retrocessos, né, do avanço, do assalto, né, que as classes dominantes fizeram ao Estado brasileiro para tentar retomar, né, a parcela tão pequena dos fundos públicos que nós havíamos conquistado para as políticas públicas que estavam tentando produzir alguma transformação na sociedade, não só na educação do campo, mas em várias outras, né? E para isso, a primeira coisa que eu gostaria de dizer assim, é que uma das nossas tarefas, gente, é pensar, não entrar nessa lógica de terra arrasada, sabe, de que está tudo perdido, né? Porque esse pessimismo, essa compreensão de que não há o que fazer nos imobiliza. Isso é muito grave, isso é parte da estratégia das classes dominantes, né? Especialmente no nosso caso da educação do campo, nós temos que pensar que nós temos uma força material muito grande, que nós acumulamos muito. Se nós olharmos para a própria história da educação do campo, há 20 anos atrás, quando nós começamos, né, como eu dizia com aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, nós começamos a educação do campo sem um tostão, sem nenhuma política pública. Não tinha nenhum professor trabalhando só para a educação do campo, os cursos todos eram com docentes militantes, né? Nós não tínhamos nenhum quadro formado, e hoje nós temos centenas e centenas de sujeitos camponeses que são formados na própria luta da educação do campo, que são mestres, que são docentes das universidades públicas. Nós fizemos a Pesquisa Nacional de Educação da Reforma Agrária, segundo a Penera, nesse país todo, e nós encontramos centenas e centenas de camponeses egressos dos cursos da educação do campo do Pronera, que fizeram o EJA médio, que fizeram a graduação, que fizeram a especialização, que fizeram o mestrado, e são docentes nas universidades públicas brasileiras em vários estados. Isso é um enorme patrimônio que nós acumulamos. Nós temos 7.000 estudantes na licenciatura, isso é um exército. Nós temos 600 docentes. Nós construímos faculdades de educação do campo, nós temos mestrado, nós temos especialização, nós temos várias linhas de pesquisa, e nós temos a obrigação histórica agora de usar esse patrimônio que nós construímos com o sangue dos trabalhadores a serviço da classe trabalhadora, porque o Pronera só nasceu por causa do massacre de Eldorado dos Carajás. Porque a história da educação do campo foi feita com muita luta. Quem está chegando agora, né? A gente vê muitas pessoas que estão chegando agora. É importante que a gente se aproprie dessa história, não só da história longa, da história recente. E é o nosso desafio, é a nossa obrigação histórica agora, colocar esse patrimônio a serviço da classe trabalhadora. Porque as licenciaturas em educação do campo, nesse momento, elas são o berço da nossa resistência. Durante muito tempo
Foi o Pronera que nos sustentou. E agora nós vamos sustentar o Pronera. Nós vamos garantir as turmas do Pronera. Nós vamos garantir que a luta não acabe. Então, nós temos algumas tarefas importantes aqui que eu queria socializar para que nós pensássemos que são muito importantes e que são os desafios, como está na tarefa da nossa mesa, listar aqui alguns desafios que eu vou tentar trazer esses desafios nesses 5 minutos. O primeiro é uma coisa extremamente importante, a nossa força material também está na quantidade. E nós não podemos permitir que nenhum curso se feche. Os 42 cursos de licenciatura são tarefa de todos os cursos. E nós temos que lutar muito contra quem for apoiar essas universidades para que esses cursos não se fechem. Porque o que significam esses cursos? Significam o ingresso dos camponeses na educação pública, na educação superior. E o conhecimento é fundamental para a transformação. Lembremos muito de José Martí. O conhecimento liberta. O acesso ao conhecimento, à história, ele é profundamente transformador e revolucionário. Então nós temos que fazer o impossível para manter todos esses cursos que nós conquistamos. Mas como parte intrínseca dessa luta, é nossa tarefa de todos nós, de cada um de nós, de cada estudante, de cada docente, lutar com unhas e dentes contra a privatização da educação. Porque essa é a principal estratégia das classes dominantes para a gente voltar a viver os tempos do navio negreiro. É isso que eles querem, o povo alienado. E a educação superior pública, a educação básica pública é um patrimônio imenso do povo brasileiro. E isso está profundamente ameaçado. Existem dezenas de projetos de lei que estão trabalhando para a privatização da educação superior pública, para a privatização da educação. Então, lutar para a manutenção da educação como educação pública é fundamental, porque sem educação pública não tem educação do campo. Então, nós lutamos pela nossa especificidade, mas nós temos o desafio histórico de lutar pela universalidade. A terceira tarefa nossa é construir uma ligação absolutamente orgânica com os movimentos sociais camponeses. Eles é que têm que sentir que a licenciatura em educação do campo é imprescindível. Eles têm que entender, né, se a gente não estiver fazendo o nosso papel, se eles não lutarem por elas, é porque a gente não está fazendo sentido. Porque para os movimentos camponeses, a gente nasceu em função deles. Não é para resolver o problema dos docentes, não é para ter concurso na universidade pública, né? A licenciatura em educação do campo foi construída como parte da luta, como uma ferramenta importante da socialização do conhecimento para a transformação do campo brasileiro. E para isso, então, a nossa tarefa é ter uma vinculação orgânica com os movimentos sociais. E não é fácil isso, é um grande desafio, né? Falo pelo nosso curso da própria UNB, que começou com uma parceria enorme com a Via Campesina, que a nossa primeira turma era só de movimento social, e agora nós estamos na 12ª turma, e o perfil da turma vai se transformando, porque o perfil dos estudantes vai se transformando. Mas nós estamos fazendo ações, nós estamos buscando os movimentos, nós estamos nos desafiando, fazendo formação de base para recuperação de quadros, né? Então é uma tarefa de todos os cursos pensar nisso. A outra tarefa, gente, e esse encontro ele tem que ser muito importante para isso, é fundamental que nós, nesse momento de ameaça, porque assim, existe uma intencionalidade concreta de acabar com as licenciaturas em educação do campo, não nos iludamos, não nos enganemos. Ela não está na LOA de 2018, na lei orçamentária do ano que vem. Essa política pública não existe. E a gente sempre discute, né? É fundamental, você não faz política pública sem orçamento. Então, nesse momento, nós vamos ter que maximizar a nossa capacidade de articulação, de luta, de parceria, para que esses cursos continuem, para que a gente faça a luta para a sua reinserção no orçamento de 2019. Mas nós temos que fazer isso. E uma das tarefas que nós temos é nos articular entre os cursos. Isso, nesse momento, é fundamental, para que nós não morramos, para que nós possamos continuar. Entre os vários cursos de um mesmo estado, de uma mesma região, é fundamental construir articulação. Articulação de ensino, troca de vivência, troca de docente, especialização conjunta, mestrado em conjunto, projeto de pesquisa, mas isso nos fortalece. Isso é uma tarefa muito importante que todos nós temos e precisamos fazer, que é fortalecer a articulação entre nós. A outra tarefa que nós temos é fazer a formação dos formadores. Então é continuar formando essa leva grande de docentes que chegou na educação superior sem vínculo com a educação do campo, nos princípios da educação do campo, nas lutas, nessa formação, para que esses cursos não se distanciem da sua materialidade de origem. Eu não vou mais explicar, eu vou só falar para poder terminar e tentar
respeitar o excesso de tempo que eu já avancei aqui, se inserir nas lutas dos fóruns estaduais de educação do campo. Isso é muito importante, as licenciaturas estarem vinculadas aos fóruns estaduais de educação do campo. A gente fazer a formação política e ideológica das bases, dos espaços onde nós estamos e entender que cada educador, que cada docente, que cada discente da licenciatura em educação do campo tem uma tarefa fundamental de contribuir com a elevação dos níveis de consciência da classe trabalhadora, fazendo formação política e ideológica. Pensem o que foi a cena que nós vivenciamos hoje, como foi chocante, eu pelo menos não sei vocês, mas a gente naquela manifestação falando e as pessoas, exatamente as pessoas que estão sendo atingidas por todas essas mudanças, passando do nosso lado como se não tivesse acontecendo nada, né? O nível de entorpecimento, de alienação que os meios de comunicação, que a ideologia dominante com muita intensidade conseguiu construir, disputando essa hegemonia das mentes. Então, a nossa tarefa é fazer formação política e ideológica, elevar os níveis de consciência da classe trabalhadora. A outra tarefa é estudar, estudar e estudar, elevar os nossos níveis de consciência e de informação. E, por fim, duas tarefas muito importantes que nós temos é que nós decidimos, né, no Fórum Nacional de Educação do Campo, nessa reunião que nós tivemos em setembro, que, ainda que com todas as dificuldades, também contra tudo e contra todos, o ano que vem nós fazemos 20 anos da Educação do Campo. Em 2018 nós fazemos 20 anos da Educação do Campo e 20 anos do Pronera, e nós decidimos fazer um grande encontro nacional em julho, em Brasília, com pelo menos 1000 pessoas, com a representação de todos os estados, e em preparação a esse grande encontro nacional da educação do campo, nós nos desafiamos a fazer em todos os estados encontros do Pronera, encontros estaduais, encontros regionais do Pronera e das licenciaturas em educação do campo. E as licenciaturas, nesse momento, cada curso tem essa tarefa de se articular com os movimentos do seu estado, com as turmas do Pronera, e discutir o que significa essa política, a importância que ela tem, as contribuições que ela dá para a transformação da sociedade brasileira, para que a gente possa acumular experiência, força, reflexão, para fazer um grande seminário nacional em julho, do ano que vem, de 2018, participar e fazer também as jornadas da reforma agrária em abril. Então, nas jornadas da reforma agrária em abril do ano que vem, também discutir os 20 anos da educação do campo, fazer audiências públicas em todos os estados, denunciando o fechamento das escolas. As licenciaturas do campo têm uma tarefa fundamental na luta contra o fechamento das escolas. E, por fim, a nossa tarefa é seguir juntos e articulados para derrotar o governo golpista e para voltar a construir um projeto popular de desenvolvimento para o nosso país. Muito obrigada. Então, a professora Mônica nos coloca alguns desafios, né? Além das tarefas colocadas, ela nos aponta que nós precisamos retornar à nossa origem, aos princípios, aos fundamentos, né? Ao conceito de educação, ao conceito de campo, né? Sobre o qual se alicerça a educação do campo. Então, não é porque é um conceito em movimento que tem que ser que tem que ser de qualquer forma, mas sim voltado às suas origens, ao princípio, ao projeto de campo, ao projeto de desenvolvimento que tem como base a agricultura camponesa de base familiar. E aí, nesse sentido, dando continuidade aqui à fala, nós passaremos à professora Fátima, que fará a sua exposição. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sinto aqui uma dificuldade de expressar a emoção que eu estou sentindo aqui, de ter sido e de ver que em novembro de 2005 abria-se na Universidade Federal de Minas Gerais o curso de licenciatura em Educação do Campo, com 60 alunos. E hoje vejo um auditório com tamanha grandeza e sei que ainda não é e não são todos da licenciatura aqui. Isso é uma emoção muito grande, porque a educação do campo, quando chego à universidade, não tinha consciência dela.
mas foi no caminho e no percurso do fazer essa educação que tornei-me militante dessa educação. E por isso não é fácil. Mas ao mesmo tempo, a história é essa, nós temos que avançar e caminhando, construindo essa nova proposta de educação e esse campo que nós queremos. A temática da mesa, projeto político-pedagógico, também não é uma tarefa tão fácil, porque a educação do campo, ela precisa de luta, e como luta, ela precisa também de uma forma de pensar essa luta, para transformar. E eu acho que o projeto, e aí é interessante que hoje não se fala mais em projeto político-pedagógico, porque retira essa dimensão importantíssima que é o político. Fala-se projeto pedagógico, retirando aquela condição fundamental de formação do sujeito político. E pensar a história, pensar o projeto político-pedagógico da licenciatura é pensar das práticas. E eu saio de 2005 até hoje, quando eu vivo a educação do campo, eu ainda não tinha visto uma mística tão representativa, tão significativa do que é construir, do que é pensar o movimento e o envolvimento da luta por escola, por dignidade e por um sujeito capaz de pensar a sua luta. E eu acho que a escola é isso. E eu acho que felizmente essa mística veio exatamente com o movimento que eu penso, o que é pensar o projeto político-pedagógico. Pensar um projeto político-pedagógico, ele tem como perspectiva rupturas com uma história de escola rural, com antecedentes de uma formação desses trabalhadores cuja a função era apenas e tão somente instrumentalizadora de um sujeito capaz de apenas alimentar uma lógica sobre a qual ele não tem o domínio. Uma lógica que pouco ou nada teria a ele condições de superar. Então, eu vejo que pensar o projeto político-pedagógico, pensar a escola do campo, ela vem com esse contexto. Ela tem que pensar as rupturas. E pensar nessas rupturas e pensar um projeto que dê possibilidades dessa ruptura. Que rupturas são essas? Né? São rupturas de uma tradicionalidade, seja nas condições em que são estruturadas a escola. Pensemos o que é as representações, aliás, não só são representações, mas a materialidade da escola que era a escola rural. A escola do mando, a escola onde o lugar do mando seja o lugar de fazer a forma da escolarização. E aí não é educação, é escolarização desse sujeito. Então, eu penso que pensar o projeto político-pedagógico das licenciaturas em educação do campo é pensar nesses antecedentes. Como fazer dessa história uma ruptura de um projeto urbanocêntrico, onde essa relação campo-cidade, ela nada mais é do que alimentar um projeto hegemônico centrado no processo de industrialização e modernização, onde esse campo é tão somente, puramente, o lugar desse espaço cuja a condição é de produzir mercadoria. E aí não vou me estender, a Mônica brilhantemente fez a exposição. Que campo é esse?
é um campo sem vida, é um campo onde a modernização e, portanto, a exclusão da força de trabalho, ela é a condição para a realização dessa forma de produzir mercadoria e não produzir vida, né? Pensar o projeto, acho que essa é a condição. Discutir as contradições. Quais contradições estão postas na materialidade da vida do campo, né? Então, vejo isso. E como pensar, então, essa escola? Pensar essa escola, ela tem... Eu penso aqui numa figura onde ela tem, primeiro, que materializar no projeto político-pedagógico um projeto de campo. Um projeto de campo cuja a materialidade colocada por essas condições urbanocêntrica, né? Uma escola onde o sujeito não, aliás, não é sujeito, é algo que está lá e que não é sujeito, né? Essa escola, ela não vai realizar isso senão na relação com os movimentos sociais. Eu vejo que a gente precisa entender que há, como condição para a luta desses trabalhadores que vivem as condições mais precárias e vivem subjugado a essa lógica, como se a única forma de viver seja viver nos grotões, viver sobre essa condição, fosse a única possibilidade. E dado a ela, e muitos, a explicação de que Deus o fez daquela forma e que ele aceita resignadamente a condição que está lá. E eu acho que é pela educação que a gente precisa superar isso. E para isso a gente precisa entender que esse sujeito que está lá nesses espaços, que mesmo não vivendo a dimensão coletiva, é esse coletivo que ainda, que cerca esse conjunto, precisa aglutinar cada vez mais forças para fazer com que essas pessoas rompam com esse ideário que foi tanto colocado na sua cabeça de que Deus quis que ele estivesse naquele lugar. E é essa condição que as nossas elites, as elites agrárias, tanto fizeram para manter esse sujeito, eu diria, emudecido. Bom, partindo desses antecedentes e dessa condição para pensar a escola do campo, e aí a Mônica, eu às vezes fico pensando assim, nós somos a história um pouco dessa educação do campo, e Mônica mais do que ainda, ela é a história da educação do campo. Eu acho que a Mônica traz na vida, na prática, no corpo, na emoção, na fala, o que é o espírito, eu diria assim, que é o nosso prazer de realizar a nossa prática docente. E essa materialidade da educação do campo, ela foi, numa perspectiva coletiva, produziu princípios, parte de princípio. Então, esses princípios, quais seriam? É trabalhar para que as suas ações sejam espaço de fortalecimento do protagonismo das populações campesinas, na universidade, nos movimentos sociais, na escola e nas comunidades de origem. Então, a educação do campo, ela tem isso. Qual é o desafio? É como incorporar esse protagonismo no processo de formação. O outro princípio, né, que vem da história da formação, da construção da educação do campo, é desenvolver atividades visando construir a escola do campo como território de direitos. Eu acho que esse e que é completamente diferente de você ir para a escola onde você não tem pertencimento. É completamente diferente. E como fazer isso? Ser algo como materialidade no projeto político-pedagógico.
precisa construir em suas práticas o compromisso com a produção e reprodução sustentável da vida em todas as suas dimensões. E um outro que seria enfatizar a produção do conhecimento como prática social. Não estou falando, e talvez esteja chovendo no molhado, mas é só para dizer que esses princípios, eles precisam materializar-se no projeto político-pedagógico. Esse é o grande desafio. Como materializar essas condições de trabalhar com as ações e o fortalecimento do protagonismo do sujeito na escola, na comunidade, na sociedade, na transformação do campo. Trabalhar e desenvolver as atividades no território e eu diria assim, não dar a consciência, mas construir um movimento de consciência do direito. Consciência do direito como forma de darmos a esse sujeito, aos nossos licenciandos, essa condição de, eu diria assim, de valorização desse espaço e da ocupação desse espaço, como espaço de direito e como um espaço em que ele, como qualquer outro cidadão, pode, deve ocupar as universidades, seja a UFMA, a UFMG e a todas as universidades no Brasil, de uma forma geral. Eu vou falar aqui como coordenadora de um projeto de formação continuada dos professores das licenciaturas do campo. Nós estamos fazendo, eu acho que isso foi uma conquista muito grande, embora ainda represente muito pouco do que precisa ter para formar os nossos professores nas licenciaturas, porque a gente sabe que as licenciaturas, e com todos esses números que a Mônica deu, que são extraordinários, nós não ganhamos a batalha ainda. Ela precisa ser trabalhada para que essa batalha seja efetivamente da educação do campo e, portanto, a formação dos nossos professores. E eu não diria só dos professores, dos sujeitos do campo, que ainda, e por muitos, não conseguem ter a consciência desse direito. E imagino que não é fácil romper com a lógica hegemônica da produção do que é o conhecimento na sociedade como um todo. Então, qual é a materialidade e o desafio que nós temos na construção dos nossos PPPs? A identidade do licenciando e do perfil profissional desse licenciando, articulado com os movimentos de identidades territoriais, a relação que esses cursos, quer dizer, o que nós temos um grande diagnóstico que a gente fez, ou pelo menos uma parte dessa leitura que aqui estou fazendo, como os nossos cursos estão com relação à identidade dos licenciados, o perfil profissional que esses licenciados têm e sairão, a relação que os cursos têm com os movimentos sociais. Se a gente fala de que a educação do campo ela tem como base a articulação com os sujeitos coletivos, qual é o desafio num projeto político-pedagógico de articular esse sujeito coletivo na base desta formação? Que relação se tem? Como materializar isso? Porque existe uma condição que é as lógicas que são diferentes. Como materializar nesse projeto essa relação com os movimentos sociais? A outra batalha, e por isso que eu digo que
essa estatística que a gente tem de 6 mil alunos, 600 professores, 48 cursos, 27 universidades, enfim, tem uma materialidade que ela é importante, mas a gente precisa saber que na educação do campo a gente forma e precisa pensar no lugar da atuação desse sujeito. Que escola é essa? Precisamos construir a escola do campo para esses profissionais. Então, qual é a luta? Reconhecimento dos cursos, ocupação por dentro das instituições para que esses cursos, para que os nossos alunos eu não diria assim, não é surpreendente, é quase uma naturalidade, eles ocupam lugares importantes nos concursos que fazem. E eles estão avançando naquilo que a gente, ou seja, nós temos bons cursos e bons profissionais que estão sendo formados. Porém, a gente precisa lutar para a escola que queremos. Então, a construção, ela não é só da formação, mas também do lugar em que esse sujeito precisa. A outra materialidade que a gente acabou observando e analisando é que por dentro dos cursos, a articulação entre as áreas do conhecimento. Esse é um desafio também para o projeto político-pedagógico. Como pensar a formação nos estágios? Como acompanhar? Que questões devem ser problematizadoras para a formação desses profissionais, desses professores e, portanto, no estágio? E outro desafio associado à questão do estágio, que é articular a formação superior à escola básica. Como fazer esse envolvimento dessas práticas. Para isso eu pensei num outro contexto, que tendo isso, essa materialidade nesses cursos, nós temos desafios. Quais seriam? Desenvolver práticas pedagógicas que possam, primeiro, romper com a forma já secular de produção do conhecimento instituído, fragmentado, ultrapassar a fronteira da disciplinarização do conhecimento e aproximar do vivido da realidade imediata dos educandos, dos seus territórios, concretizar práticas que fortaleçam os conteúdos, articulando-os no processo de ensino-aprendizagem, fortalecendo as práticas pedagógicas articuladas às práticas espaciais. Um outro desafio é propiciar ou dar uma visão totalizadora das práticas pedagógicas e espaciais do sujeito, da escola do campo, dos sujeitos do campo e sua escola. A outra é a possibilidade, quer dizer, aí eu faço uma pergunta: qual o caminho e como fazer isso? Há um caminho? Não sei se eu dou a resposta, mas pelo menos eu dou um caminho. Acho que é a interdisciplinaridade. E a alternância como processo. Vejo que mesmo tendo essa possibilidade, né, de encaminhamento, ela ainda é uma interrogação, ou seja, é preciso fazer nesse projeto. Mas quais seriam, então, as possibilidades dadas a esses desafios? Primeiro, é que há uma necessidade do professor desvincular-se ao máximo da visão e da experiência disciplinar que todos nós carregamos. Tentativa de romper com a lógica de
entre outras coisas, conhecimento dos professores, ignorância dos alunos, e de assumir para todos, em todas as disciplinas, o exercício de buscar e articular respostas para interrogações comuns. E a outra possibilidade seria a sustentação da integração dessas áreas do conhecimento, menos numa concepção de interdisciplinaridade, mas na constituição de práticas pedagógicas coletivas que nos interroguem a todos, docentes e discentes. Então, quando eu fiz a interrogação da interdisciplinaridade, é pensar de que essa interdisciplinaridade ela não se fará senão dentro de uma prática coletiva. Acho que acertaram que seria exatamente a última palavra que eu iria, por isso cortaram o som. Mas eu queria... Acho que são esses pontos que eu vejo como possibilidade da gente avançar, né? Inclusive, no seminário de formação que teremos em abril, 11, 12, 13 de abril de 2018, na Universidade Federal de Minas Gerais, onde nós iremos discutir exatamente essa questão dos projetos político-pedagógicos. Vejo que não há outra possibilidade para a licenciatura em Educação do Campo, senão a luta coletiva. E eu queria que, antes de finalizar, dizer que foi exatamente na plenária final de agosto que Mônica falou: precisamos fazer um encontro nacional, precisamos fazer no Maranhão. Diana olhou com o olho assim, eu vi que ela estava lá no meio do auditório lá do Neidson Rodrigues e olhou assim com o olhar e quero parabenizar, porque eu acho que realizar um encontro não é nada fácil. Não é nada fácil. E quando nós aqui estamos na mesa, todos sentados, não nos damos conta do trabalho que é construir essa materialidade desse encontro. Então, quero parabenizar a equipe aqui da universidade, dos diferentes contextos, universidades, IFES, secretaria, enfim. Eu só tenho a agradecer por esse momento de tão rico encontro e de tão rico simbolismo de resistência ao não fechamento dos nossos cursos. Aliás, isso é muito importante, que agora que tem uma noção de todos esses cursos, nós temos 5 cursos com problemas. Nós temos 2 cursos com ameaça de fechamento. A UFTM e um curso da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Portanto, nós temos sim que abraçar a causa desses nossos companheiros. Nós sabemos que a licenciatura do campo, aqui nacionalmente, nós estamos com uma certa unanimidade, mas sabemos dos enfrentamentos internos que nós vivemos internamente nas nossas universidades. E agora, mais do que nunca, porque não há recurso. Então, é preciso fazer da licenciatura do campo, não o curso da Fátima, o curso da Mônica, o curso da Diana, mas um curso que é da universidade. E não pense que isso vem apenas pelo som, ela vem por uma ação. E é preciso que nós ocupemos as nossas universidades, ocupemos as nossas câmaras departamentais, os consuls, para dizer que é preciso pensar a educação deste país. Nós não podemos pensar para um mesmo modelo, para uma mesma dimensão territorial. O Brasil, ele é diverso, ele é complexo. E existe um campo cuja universidade
universidade que aí está, boa parte daqueles que vivem a universidade, o conhecimento, conhece e não querem conhecer. E nós, da licenciatura do campo, nós estamos sim incomodando, nós estamos sim dizendo que há sim um sujeito que precisa dessa universidade. Mas é preciso também pensar que ao fazermos isso, nós não estamos e não devemos fazer deste movimento esses sujeitos vitimizados. Esses sujeitos são sujeitos de direito. E, portanto, para alcançar a universidade e dizer que nós existimos, é preciso também ocupar a universidade com aquilo que ela entende: produção do conhecimento. Fazer um projeto político-pedagógico é dar a essa lógica de que é possível pensar um projeto que não seja secularmente reproduzido. Isso não é fácil. Não é fácil porque nas instâncias dentro da universidade nós somos questionados, barrados. E isso também não é fácil de fazer. Mas também nem tudo que se faz sem ter luta não tem um prazer como o que hoje nós estamos tendo aqui. Meu muito obrigado a vocês. As palavras da professora Fátima caminharam no PBT como um projeto de ruptura no sentido de construção aí nas escolas do campo, a partir também da luta dos sujeitos do campo. Então, nesse momento agora nós passaremos a palavra à Marilza. Boa tarde a todos. Maldito seja todas as que os cercam, maldito todas as propriedades que nos privam de viver e de amar, amarrados. Maldito seja todas as leis que por poucas mãos para ampararem a cerca e fazem da terra escravos e escravas aos homens. O poeta Pedro Calzadalha. Meu nome é Maurisa Vieira, eu sou da comunidade quilombola de Santa Cruz, no município de Ouro Verde de Minas. Estou cursando o curso de licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal de Viçosa e estamos sujeitos aos cortes e à perca de direitos. A metodologia do curso foi o que fez muitas pessoas a ingressar na universidade, como pessoas de baixa renda, como quilombola, agricultor, movimento do MST, União Campo e Cidade e as diversidades de sujeito. A estratégia do governo é parar com todos. Para o governo, esse curso não traz benefício, mas muito pelo contrário, traz sim. Traz sim. Na verdade, para o governo, aquilo que está direcionado para a minoria, que não são minoria, não é benéfico, lembrando aos olhos do governo. E para provar que somos a maioria, é só olhar nesse Encontro Nacional de Educação do Campo e colocar os 42 cursos de licenciatura em Educação do Campo espalhados por todas as universidades. E dentro da Universidade Federal de Viçosa, a Licena está entre um dos cursos com mais inscrito e matriculado em apenas 4 anos. As LEDOCs têm um papel dentro das universidades de reerguer o respeito e a inclusão e as transformações sociais, justamente pelo trabalho desses diversos povos e pela luta que sempre é tomada por esse mesmo sujeito. A proposta da UFV e o cronograma é que nos priva de viver socialmente com os demais sujeitos da universidade. Por fim, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire.
Então, esta foi a mesa de abertura, cuja temática foi intitulada Projeto Político-Pedagógico das Licenciaturas em Educação do Campo, Perspectivas e Desafios da Conjuntura Atual, onde se refletiu aqui, se pensou que, na verdade, é necessário se voltar às concepções originárias da educação do campo, sobretudo aquelas defendidas em 2008 no movimento por uma educação do campo, cuja o pilar se alicerça no conceito de campo, num projeto de educação diferenciado e também na educação do campo enquanto política pública. Então, nesse sentido, esta mesa, esta conferência de abertura, ela nos provoca, mas também nos faz refletir a voltar às nossas origens e dessa necessidade de se trazer esses elementos como parte constitutiva desse projeto político-pedagógico colocado aqui pelas professoras e pela Marilza. Então, nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado a todos e todas. E aí, dado a adiantada hora, nós vamos ter uma mesa redonda e aí o debate fica para o final. Muito obrigado. Em homenagem aos professores, e queremos agradecê-la de coração. Aqui está para você, Fátima. Para você, professor.